ela pode causar e fazer, porque a fé, na verdade, ela às vezes nos leva a fazer loucura, que é o entendimento de muitas pessoas, ela foge da compreensão. Quando nós olhamos para o fato de Abraão, ele ter oferecido o seu filho, ou ir para o Monte Moriá, para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, quando Deus pede para ele nem conta para os seus servos, ele nem conta para os seus empregados o que ele estava indo fazer, e nem mesmo a Isaque ele falou. Por quê? Porque aos olhos daquelas pessoas que o acompanharam ele até o Monte Moriá, seria loucura. Como poderiam entender algo em que o homem precisaria oferecer o seu filho, que Deus estava pedindo o seu filho para ser sacrificado? Então ele não diz nada. Por quê? Porque a fé nos leva muitas vezes a fazer loucura. Loucura ao entendimento humano, ao entendimento dos homens, das pessoas maravilhosas, algo fora também da compreensão das pessoas, porém algo em que todos ficam abismados e acham bonito quando as coisas acontecem, né? E a gente vê às vezes muitos milagres na Bíblia realizados, em que as pessoas foram louvadas pela atitude, pelo milagre que foi realizado através dessas pessoas, de que Deus usou, e muitas pessoas até vieram a Cristo e vieram a aceitar ao Senhor Jesus e também a seguir o Evangelho. Mas a fé é algo extraordinário, a fé é algo muito bonito, é algo tremendo. Como já disse, não quer dizer pelo tamanho da palavra ou por duas letras apenas na nossa língua, mas quando nós olhamos para o inglês, ela já tem 5 letras. Então, não é o tamanho de palavras, mas a dimensão do efeito que ela causa, das coisas maravilhosas que ela pode fazer e nos faz vencer também, que é esta fé que aos nossos olhos, a nossa compreensão foge, mas está muito bem explicado em Hebreus 11, que a gente faz e crê naquilo que a gente crê, no Deus que a gente serve, e que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, para mim, a fé é o quê? É o encontro do visível com o invisível. Quando isso se encontra, a fé é algo extraordinário, algo que a gente não vê, mas ela faz também no nome de Jesus, e na crença no Senhor Jesus Cristo faz muitas coisas maravilhosas acontecerem. Eu tenho visto também e ouvido pessoas muitas vezes ensinando, pregando e também falando de que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, lança-te daqui e para acolá, e assim será feito. Mas é apenas uma ideia, um pensamento do homem, porque a Bíblia, ela nunca disse isso, ela nunca diz que nós devemos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas Jesus nos explica, ele fala que nós devemos ter a nossa fé como um grão de mostarda. É diferente do ter do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus nunca se agradou da fé pequena. Ele diz então que o grão de mostarda é uma das menores sementes, é muito pequena, mas depois de plantar, o que acontece? Ela cresce e dá uma das maiores das hortaliças, onde os passarinhos se aninham e tudo mais. Então ela forma uma árvore frondosa. Então é isso que Jesus quer que aconteça comigo e com você. Alimentar a nossa fé de maneira que ela venha crescer, que ela venha expandir, de maneira que ela venha fazer com que as pessoas se abriguem e crer no Senhor Jesus Cristo através da nossa fé. Então, fé como um grão de mostarda, não fé do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus sempre criticou a fé pequena, aquelas pessoas que tinham pouca fé, Jesus sempre criticou. Então isso é só um pensamento do homem, um pensamento de muitas pessoas, de que acha que se ter fé do tamanho de um grão de mostarda fará acontecer muitas coisas. Não. Do tamanho de um grão de mostarda, nada pode acontecer, porque Jesus certa vez estava atravessando o mar da Galileia e veio uma grande tempestade. Jesus estava dormindo, todos conhecem esta passagem, e foram despertar a Jesus, e quando despertaram o Senhor Jesus, então ele olhou e eles disseram, olha, tu não te dá que nós estamos perecendo, tu não vê que estamos aí morrendo. E aí Jesus olha para eles e diz, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então Jesus criticou, certa vez tentaram expulsar um demônio também de um menino, e tentaram seus discípulos, e de repente
Jesus veio e fez com que o espírito saísse daquele menino, daquele jovem lunático, e ele voltou a ter saúde novamente. Então os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E então Jesus foi bem taxativo, Jesus foi diretamente àquilo que não deixou com que eles fizesse ou realizasse um milagre na vida do jovem. Então Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Jesus nunca se agradou de pouca fé, de pequena fé. Jesus quer sempre que eu e você nos tornamos pessoas de fé, de atitude, pessoas que crê realmente no nome de Jesus e que faça algo acontecer. É claro que no nosso nome nada acontece, na nossa própria força, no nosso próprio querer não acontece, mas quando fizemos isso no querer de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado nos céus e também na terra, com certeza algo extraordinário vai acontecer através da nossa fé. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer de tudo para que a nossa fé seja acrescentada a cada dia. E Jesus, através da sua palavra, ele usou a Paulo dizendo que a nossa fé é acrescentada ouvindo a palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais se santifica, mais a nossa fé é acrescentada. Então, façamos isso, que possamos fazer com que a nossa fé seja como uma árvore frondosa, uma fé grande, uma árvore grande, algo que venha fazer com que as pessoas possam perceberem de que Jesus Cristo realmente habita em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que esta fé possa habitar dentro de nós, que a gente possa colocar em ação essa fé de que Jesus Cristo se agrada muito. Fé como um grão de mostarda, fé de que aparentemente é pequena, mas ela vai crescendo, vai aumentando e muitos possam se abrigar nela. Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus, e vamos continuar buscando a presença do Senhor Jesus Cristo para que a nossa fé seja acrescentada a cada dia, ouvindo, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, buscando a sua presença